Olá, nós estamos começando aqui uma série de conversas com os candidatos a prefeito de Gravataí. Estamos mudando o formato do programa até para dar essa oportunidade de que os nossos telespectadores, disseram que é assim que tem que ser, né? Para eles terem uma ideia, numa conversa mais informal, uma conversa amiga com essas pessoas que se propuseram. Para mim, um sacrifício se candidatar, eles gostam, né? Mas que não é fácil enfrentar uma eleição, imagino. E hoje a gente convidou para o primeiro bate-papo com a candidata Anabel Lourenço. Tudo bem, Anabel? Tudo bem. E a Anabel, conhecidíssima em Gravataí, foi vereadora 2 vezes, presidente da Câmara, candidatou-se a deputado federal, em outras ocasiões prefeito. Então, uma pessoa de grande experiência em campanha e de grande experiência para lidar com a coisa pública. Então, Anabel, tu tem aí 1 minuto, vai ser 1 minuto e pouco, não tem problema, aqui nós não estamos com relógio, para saudar, certo, quem tu quiser saudar. Então, primeiramente, muito obrigada, Chico Pereira, pela oportunidade de estarmos aqui dialogando contigo, e eu sei com quem está nos acompanhando, com os teus amigos e amigas, os telespectadores que acompanham o teu programa, que eu sei que é muito assistido aqui em Gravataí. Então, eu agradeço a oportunidade e também te parabenizo, né, por abrir este espaço para que nós, que estamos disputando a Prefeitura de Gravataí, possamos apresentar também para este teu público as nossas propostas, a nossa caminhada, a nossa trajetória e o que nós queremos, o que nós sonhamos para Gravataí. Certo. Então, eu já vou te perguntar, para a gente não perder tempo no nosso tempo, que é curto, nosso programa não é tão grande, certo, o que você vai fazer, se eleito, que você acha que não foi feito na administração atual, ou de outras? Bom, acho que essa é a melhor pergunta, né, que o Chico podia me fazer, porque, na verdade, nós queremos fazer muitas coisas diferentes deste governo que está aí. E eu começo falando principalmente daquilo que para nós assim, é parte essencial, chave, né, de um governo, que é a questão da democracia participativa. Eu entendo que a gestão pública, ela deve ouvir as pessoas. Nós que assumirmos cargos, funções públicas, precisamos dialogar com a população. Então, para nós, Chico, essa é uma questão prioritária. Faremos uma gestão democrática, participativa, ouvindo as pessoas, fazendo com que as pessoas participem das decisões acerca dos recursos públicos, porque a prefeitura não é do prefeito ou da prefeita, a prefeitura é do povo. Sim. Nós seremos ali administradores da coisa pública, do recurso público. Agora, os caminhos da cidade, as decisões acerca dos rumos, do destino do município, precisam ser tomados pela população. Então, o primeiro eixo, que nós vamos mudar radicalmente em relação ao governo que está aí. Nós vamos ouvir a população para tomar as decisões. E para nós, outro elemento importantíssimo que faremos diferente também, é um aporte maior, uma estruturação maior das políticas públicas na área social. Né? Saúde, principalmente agora, né, nesse momento de pandemia, se mostrou o quanto é caótica, o quanto é grave a situação da saúde em Gravataí, claro que no todo o Brasil. Mas aqui é um problema crônico que existe antes da pandemia. Então, a pandemia apenas escancarou, né, o problema que já existia há algum tempo. Então, prioridade número 1 para nós nas áreas sociais é a saúde. Garantir que as pessoas possam ter saúde de qualidade. Educação é minha área. Eu sou professora, sou servidora pública municipal há 33 anos. Há 33 anos eu presto serviços para a comunidade de Gravataí, através da minha área, que é a área da educação. Então, eu conheço bem a área, sei dos problemas que existem, tá, na área da educação, e nós temos uma série de ações para garantir educação de qualidade. Eu não sei se eu vou ter tempo para discorrer sobre todas elas, mas nessas duas áreas, na saúde e na educação, Chico, a gente precisa priorizar, para termos políticas públicas de qualidade, a valorização dos servidores. Tá? Quem está lá na ponta, prestando
o atendimento para a população, para o povo da cidade, quem é? São os servidores, né? É o médico, é a enfermeira, é o técnico de enfermagem, é o professor, a professora, é a merendeira. Então, estas pessoas que estão lá na ponta e que lá na comunidade são o prefeito e a prefeita, na verdade, o povo são. Sim. Porque é a pessoa com quem eles têm mais contato, um contato direto, essas pessoas precisam ser valorizadas, muito valorizadas. E isso, portanto, nós faremos diferente dessa gestão. Sim, então, com dois problemas. Qual é que tu acha mais grave? Que é a questão do valorizar o funcionário ou a saúde em si? Na verdade, hoje o grande problema da população é a saúde. Quando a gente vai para a rua e a gente dialoga com as pessoas e ouve as pessoas, elas vão dizer sempre, e eu tenho ouvido, eu tenho caminhado, o problema é da saúde. O que eu estou falando dos servidores é que a gente, para garantir mais médicos na nossa cidade, a gente precisa valorizar os servidores. Já que... Eu ia te perguntar o que tu faria para a saúde. Exatamente, a gente precisa de médicos, em primeiro lugar. E Gravataí tem um problema crônico, que é de falta de médicos. Por quê? Porque os médicos vêm para Gravataí, não são valorizados e rapidamente eles saem de Gravataí, procuram outras redes, procuram outro trabalho. Então, outros municípios. A valorização profissional, tanto dos médicos, dos profissionais da área da saúde, os professores e os servidores em geral, passa por resgatar, né, a questão salarial, a reposição das perdas inflacionárias e plano de carreira. Os médicos aqui em Gravataí não têm plano de carreira. Então, facilmente, não tem. Então, é complicado a gente garantir que o médico fique em Gravataí, porque ele vai ficar anos aqui e não vai ter nenhum incentivo, tu sabe, né? Que isso é essencial para o servidor público, é ele visualizar, vislumbrar, né, a projeção da sua carreira, e os médicos não têm. Então, essa é uma ação importante. Para nós também é importante garantir o melhor atendimento nas unidades básicas de saúde, e isso se dá ampliando o horário. Hoje, as pessoas, a partir das 5 horas, 6 horas da tarde, nos bairros, não tem mais atendimento nenhum. Então, ampliar o horário de atendimento até às 22 horas. E na saúde tem toda uma região desassistida, que é a região do Parque dos Anjos e da Caveira, em termos de emergência e urgência. Nós temos aqui, para o lado de cá, né, da 118, aliás, para o lado de lá, eu estou no centro, né, para o lado de lá da 118, nós temos a UPA da 74 e nós temos ainda quase fechando o pronto atendimento 24 horas e vai ser aberta agora a UPA da 020. No entanto, toda essa região da Caveira, do Parque dos Anjos, ela não tem emergência e urgência. Então, isso também para nós é uma ação importante para a gente atender aquela população. Também que tu respondeu, porque a próxima pergunta seria assim, o que tu faria para melhorar 100% a saúde? Eu falei algumas coisas. Então, é garantir que nós tenhamos médicos, e aí eu disse que precisamos de 2 ações, né? O plano de carreira, salários dignos, reposição, concurso, obviamente concurso com plano de carreira. Precisamos ampliar o atendimento até as 22 horas nas principais unidades de saúde. Precisamos garantir a UPA 24 horas lá na região do Parque dos Anjos e Caveira. E é também importante mais 2 ações, tá, na área da saúde. Medicamentos na farmácia. Eu tenho encontrado, Chico, pessoas na rua que vêm até a farmácia, que precisam de medicamentos que são para suas doenças crônicas e chegam ali e não tem medicamento. Então, isso é prioridade na área da saúde. A pessoa sai com a receita do médico, chega lá e não tem medicamento. Então, isso é essencial a gente resolver. E também a gente precisa ampliar o atendimento na estratégia de saúde da família. Algumas regiões da cidade não têm cobertura ainda dessa estratégia, que é diferente da unidade básica de atendimento, né, de saúde, onde a pessoa, o cidadão, vai até a unidade. A estratégia de saúde da família, os profissionais da saúde é que vão até as casas das pessoas. E tem bairros inteiros que não têm essa cobertura, e isso é importante para a gente prevenir, para as pessoas serem atendidas nas suas casas. Por exemplo, pessoas que têm doenças crônicas, pessoas idosas. Então, tem toda uma região da cidade populosa, no caso da Morada do Vale, que não tem a estratégia de saúde da família. Com estas ações, eu acredito que a gente vai melhorar 100%, né, do atendimento na área da saúde. Alguns me perguntam, faltou dizer um elemento, sobre o teleagendamento. O teleagendamento hoje
é uma situação gravíssima, as pessoas não conseguem ser atendidas. Passa por duas questões. Primeiro, por ter médico, né? Porque se a consulta não é marcada, muitas vezes é pela falta de médicos, mas também pelo sistema em si. Então, a gente está propondo a criação de um aplicativo. Hoje todo mundo tem um celular na mão, né? Um smartphone, todo mundo tem, até as pessoas mais humildes, a gente está entrando nos bairros, as pessoas têm, falam pelo WhatsApp. O WhatsApp, inclusive, é liberado, né? A maioria das operadoras não cobra, inclusive, pelos serviços de WhatsApp. Portanto, nós temos que garantir que estas novas tecnologias estejam à disposição da nossa população. E esse sistema da ligação telefônica, ele não funciona. Então, hoje não está funcionando. Então, essas são as nossas propostas, Chico. E eu acho que a gente vai dar com isso tudo um salto de muita qualidade no atendimento da saúde em Gravataí. E eu, como mulher, como mãe, como vó, professora e como candidata que tem percorrido a cidade, não é a primeira vez, eu fiz referência a isso. Eu fui vereadora há 8 anos, eu atuo na rede municipal de educação há 33. A gente sabe quais são os problemas das pessoas. E eu não tenho dúvida, é a saúde. Eu estou vendo que tu vai, se tu te eleger, vai ser uma gestão assim, puxada para o social. Com certeza. E as obras? Eu vou te fazer uma pergunta. Claro. O que tu acha das obras? Mas aí, boa pergunta, ótima pergunta, Chico. Sabe por quê? Porque o social, para ser garantido, as políticas na área social, para serem implementadas, precisam de recursos, né? Claro. Precisam de recursos. Ninguém aqui faz milagre. Né? A cidade de Gravataí já tem um orçamento que é um dos maiores do estado. A gente vai, no ano que vem, ter em torno de 1 bilhão. 1 bilhão. Mais de 400 milhões vem da GM. Né? Hoje é isso. É isso. Somos a 4ª economia do Rio Grande do Sul. Mas precisamos crescer mais. Essa é a nossa proposta. Precisamos, principalmente porque a gente está vivendo ainda... Crescer no sentido social... Econômico, eu estou falando agora. Estou vindo para a questão econômica. Vim para a questão econômica por quê? Porque a gente está vivendo uma crise econômica decorrente da crise sanitária e hoje também já estamos vendo uma crise social, com o aumento da miséria, com o aumento dos moradores de rua, do desemprego, as pessoas estão sem renda, sem o mínimo. Então, nós entendemos, Chico, que é preciso incrementar o orçamento municipal para a gente poder efetivar as políticas públicas na área social. Né? O orçamento ele já é grande, sim, ele já é enorme. Como eu disse, um dos maiores do Rio Grande do Sul, mas a gente precisa incrementar mais. E aí vem as nossas propostas na área econômica. Eu tenho falado com muitos comerciantes, né, nas nossas caminhadas, muitos, infelizmente, eu vi baixarem as portas, fecharam, tá? Então a gente precisa, para fortalecer os comércios, os serviços que estão na nossa cidade, desburocratizar a prefeitura. Muitos falam isso, da burocracia que é para liberar um alvará, a gente precisa facilitar, porque quando um comércio demora para abrir as portas, ele demora para gerar emprego, ele demora, portanto, para gerar renda, né, e fazer a economia girar. É um círculo vicioso, é uma roda que gira. Então, desburocratizar a prefeitura, revisar tributos. Mas depois tu fala nas obras do prefeito Vou falar. Revisar tributos, por quê? Porque teve um aumento, Chico, absurdo do IPTU, por exemplo, que é um imposto municipal. Tá? E hoje, com essa crise econômica, as pessoas estão tendo que fazer escolhas. Ou elas comem, compram remédios, ou elas pagam seus impostos. Então a gente vai ter que construir um pacto com a nossa sociedade nesse período pós-pandemia. Né? E com isso, alguns podem pensar, mas vamos perder receita. Não, nós podemos com isso, inclusive, ganhar receita. Porque esse pequeno empreendimento, que vai deixar, quem sabe, vai ter reduzido o seu imposto, ele vai investir no seu empreendimento, vai poder colocar ali mais, né, uma vaga de emprego e vai fazer a economia girar. Então isso para nós é essencial. E para atrair novos investimentos, de novo, com a perspectiva de ampliar, aumentar o nosso orçamento, a gente pretende construir um parque industrial para micro e pequenos empreendimentos. Hoje a gente tem um dos maiores parques industriais do Rio Grande do Sul, se não o maior. Tá? Em termos de PIB, o nosso PIB industrial é o maior, o PIB industrial. Então, o que a gente precisa em Gravataí? Garantir, enquanto poder público, um distrito, um parque industrial para os micro e pequenos empreendimentos se
instalar em Gravataí. Isso significa o poder público garantir a infraestrutura. Isso não é difícil. Porque nós temos boas vias de acesso. Nós temos acesso, nós temos áreas públicas, né? Então o poder público pode viabilizar a chegada de novos investimentos, pequenos e micro, que às vezes não tem esse primeiro recurso para se instalar. E nós, como poder público, precisamos garantir. Além dos grandes investimentos, que infelizmente até alguns perdemos nesse último período, que a gente precisa buscar também. Os grandes empreendimentos, né? O PDT não faz parte do governo do... Nós não fazemos parte nem do governo Leite, nem do governo federal. Somos oposição aos dois governos. Então, a gente tem toda, digamos assim, toda a condição de fazer a cobrança que o município precisa fazer, né? Quando houver a possibilidade de atrair novos investimentos para Gravataí, que esse é o nosso principal objetivo. Fazer a economia crescer e, com isso, Chico, ter recursos para investir na área social. Educação. Hoje nós temos quase 10 escolas, e aí vamos falar das obras, então. Pois é. Vamos falar, eu sei que tu está curioso, polêmica, né? A polêmica, mas a verdade é assim. Tem gente que adora, tem gente que critica. A gente tem que esclarecer as pessoas. Eu acho que as pessoas talvez não saibam tudo, né? Nós temos 100 milhões contratados em dívida, tá? Nós, na verdade, a prefeitura fez um empréstimo que está somando 100 milhões. Primeiro isso. Acho que é importante que todos... Sim, não sabia? Não. Todos, então, é importante que saibam. São 100 milhões já em dívida que a prefeitura fez, empréstimos, tá? Com a Caixa Federal, com o Banco do Brasil, para fazer estas obras. Bom, quem vai pagar? As próximas gestões. Todas elas tiveram um ano de carência. Ele fez no final do ano passado, na virada do ano para cá, tá? São empréstimos desse período. Não é do começo da gestão dele, é do final. Com um ano de carência, e as próximas gestões é que vão pagar. O que acontece? Onde estão sendo investidos esses 100 milhões? Essa é a grande questão, né? Porque eu não questiono o fato de fazer empréstimo. Muitas vezes é necessário. Às vezes a gente, para comprar uma geladeira, tem que comprar parcelado, né? A gente não tem o dinheiro ali em cash para comprar. O brasileiro gosta de fazer prestação, né? Para comprar um carro zero, tem que fazer a prestação, tranquilo, ok. A prefeitura muitas vezes também precisa fazer isso. O empréstimo a longo prazo para fazer uma obra importante. A questão é, quais obras? Quais obras? Nós temos quase 10 escolas. Mas a ponte do parque, tu concorda? Não há como discordar. Não, obviamente a ponte do parque, nos últimos anos, ela se tornou uma emergência. Eu mesma, como vereadora, participei de várias reuniões na Secretaria de Estado de Infraestrutura, com o DAIA, vendo o projeto. Naquela época, infelizmente, não se viabilizou, né? Mas a obra do parque, ali da ponte, custou em torno de 6 milhões, tá? As dívidas somam 100 milhões. 100 milhões, só para a gente ter uma dimensão. E aí vem esse questionamento, quais obras que estão sendo feitas? Nós temos quase 10 escolas de educação infantil inacabadas. E aí vem a minha área, cara, da educação, onde o principal gargalo de Gravataí, Chico, é a educação infantil. A educação infantil hoje... Eu também acho. Eu gostaria que o prefeito fizesse muitas coisas. Exatamente. É o principal problema hoje das famílias, depois da saúde, os pais trabalhar, os pais, para as mães, né, para as mulheres, e é um direito das crianças. Tem um pai que tem direito a uma refeição? Tem, claro, é um direito das crianças da educação infantil. Então, se tu circular pela cidade, eu posso, inclusive, te mostrar, te dizer onde é que estão estas obras. E tu vai te assustar. Tu vai, talvez, até ficar chocado. Porque é chocante ver uma obra pública abandonada. Porque é dinheiro público. É dinheiro dos impostos das pessoas. Então, tem quase 10 escolas de educação infantil abandonadas. E aí eu me pergunto sempre, por que esses empréstimos não foram para concluir estas obras, que são tão necessárias? Tu não é contra a obra, tu é contra que sejam obras não tão prioritárias. Que não são prioritárias. Inclusive, eu acho que o ideal, por isso eu volto à minha primeira fala, é que as pessoas sejam consultadas, que as pessoas possam dizer o que é importante para o seu bairro. Só na Morada do Vale, onde eu moro, tem 2 escolas inacabadas. Elas estão mais ou menos aqui, a uns 2 metros, 1,80 m de altura, 2 metros de altura, e abandonadas. Nós temos um CRAS. O que é um CRAS? Um Centro de Referência de Assistência Social. E nessa crise gigante que a gente está vivendo social, os CRAS são espaços importantíssimos para atender essas famílias em situação de vulnerabilidade.
Também está lá abandonado o CRAS, que é competência do município. Vou retomar. Educação infantil e CRAS, que é assistência social, é competência do município. Isso está lá na legislação, na Constituição. Então, quais obras que o governo priorizou? A duplicação de uma 020, que é uma obra, é uma via estadual. Uma duplicação da 030, que é uma obra, que é uma via estadual. Tudo é necessário? Claro, tudo é necessário. Né? A gente entende que essas obras são importantes, mas quando não se tem dinheiro para tudo, Chico, a gente precisa escolher, priorizar. E assim como na nossa casa, a gente tem que fazer escolhas. Quanto tempo demorou para construir a tua casa aqui? Nossa. Do jeito que tu queria? Nossa, uns 30 anos. 30 anos. E por onde é que tu começou? Pelo alicerce. Pelo alicerce, pelo que era mais importante. Não começou pelo jardim, né? Não. E o jardim foi depois. O jardim veio depois, né? Então, na cidade da gente, quando a gente pensa, né, nas pessoas que moram aqui, a gente precisa ter esse olhar cuidadoso. O que é mais importante para as pessoas? Então, é isso que a gente questiona. Não é as obras em si, mas é a ordem de prioridades. E essa ordem, quem deve dar é o povo da nossa cidade. Claro. Aquela elevada ali, que está uma polêmica agora, para atravessar a Centenário para ir para a Freeway, se tu tivesse autorização estadual e dinheiro, faria elevada? Essa é a grande questão, né? De novo, é uma obra necessária? Está em cima de uma rodovia estadual? Sim, é a 118, né? Inclusive que está fechando 20 anos que iniciou a construção. 20 anos, para a gente ver como não é fácil fazer uma obra dessa envergadura, desse porte. É muito recurso que precisa ser destinado. Então, quando a gente olha para a cidade, a gente tem que fazer escolhas. Não dá para fazer tudo, Chico. Já dá para fazer uma sinaleirinha lá em cima na frente. Dá, aí que tá. A gente precisa pensar em ações que melhorem aquela rótula, que ela está muito congestionada, as pessoas todas estão falando sobre isso. Então, pensar em ações e buscar a parceria do governo do estado, parcerias público-privadas, inclusive, para garantir a obra, ok. Mas a gente não pode, de forma alguma, abandonar as regiões mais desassistidas. Porque essas são as regiões onde as pessoas moram. Incrivelmente, Chico, aqui em Gravataí, não sei se tu conhece esses lugares, nós temos pessoas ainda morando em cima do esgoto, a céu aberto. Tá? Então, enterrar cano é também uma questão de saúde pública. Eu vi num bairro uma mãe me relatando que o seu filhinho... de saúde pública. A criança caiu 2 vezes dentro do valão que passa na frente da casa. Com esgoto. Então, assim, é importante a rótula da 118, vamos buscar, junto ao governo do estado, uma parceria para viabilizar que ali o trânsito melhore, com certeza, mas eu não posso... O próprio secretário de Juvir Costela teve ali esse dia fazendo uma live ali, tal, meio oportuna, e ele falou que foi um erro não ter incluído no plano da 118. No plano da 118, um lugar tão importante, que é a entrada e saída do distrito, da cidade, né? Que é a entrada e saída do centro da cidade. E que leva a uma região super importante, que é a região do Parque dos Anjos, da Caveira, e mais a 118, que depois vai levar para outra ponta da cidade, que é a região das moradas, e ali não foi pensado, de fato, né, um acesso melhor. Lá no cruzamento da 118 com a Marechal Rondon, por exemplo, tem uma elevada. A Marechal Rondon é a divisa com Cachoeirinha, né, mas não tem comparação o movimento que tem na Marechal Rondon com este que tem aqui. Então, de fato, foi um equívoco no planejamento da cidade, assim como a questão da Avenida Brasil, né? Que agora está cortada pela 118, a região de um lado da 118 não tem acesso ao outro lado, o bairro São Geraldo foi cortado pela 118, sem que tivesse uma ligação pela Avenida Brasil. Então, essas coisas, elas refletem, infelizmente, a falta de planejamento. Agora, eu não posso deixar, como eu estava te dizendo, eu só quero concluir, deixar desassistidos os bairros, né, que precisam de esgoto, que precisam de pavimentação, tem ruas de chão batido ainda. E aí a gente está vendo 20 milhões sendo colocados na Dorival. Era necessário? Talvez. Mas eu tenho a impressão que se eu perguntar para o morador lá de dentro do bairro, que está ainda morando numa rua de chão batido, ele vai dizer,
obviamente, que ele prefere o chão, prefere a pavimentação do que o chão batido. Então, essas questões em relação às obras, elas são polêmicas por conta disso. Porque numa cidade, a gente precisa fazer escolhas quando se trata de recurso público. Não tem dinheiro para tudo. Nem numa cidade rica como Gravataí, né? Porque ela acumulou problemas ao longo desses últimos anos. Tá, Chico? Prezada Anabel, eu já vi que o nosso programa tinha que ter uma hora, né? Tá tão bom, tá legal o programa, gostoso, mas a gente tem que ir pro final. A noite está chegando. Que pena. Realmente, né? Quem sabe a gente faz outra antes ainda do sabe, pleito, né? Mas a gente está deixando, acho que a mensagem aqui, né? O conteúdo, como dizia o Brizola, foi bom. Então, o papo está gostoso, poderia ter aí 1 hora ou mais de programa. A Anabel é bem eloquente, né? Conhece os problemas da cidade, mas nós temos que ir para o final do programa e eu deixo à vontade aí a nossa convidada, a primeira convidada, para que ela apresente aí as suas despedidas e saúde quem ela achar melhor. Muito bem. A gente, de fato, tem pouco tempo, na verdade, para apresentar todo o nosso programa de governo. Nós caprichamos muito na elaboração desse programa. Nós fizemos a muitas mãos, muitas cabeças pensantes estiveram atuando para a elaboração deste documento que está apresentando propostas em todas as áreas, Chico. Eu destaquei a questão econômica, a questão da saúde, que são os temas mais graves nesse pós-pandemia, que ainda não estamos no pós-pandemia, mas quando assumirmos, lá em janeiro, eu acredito que já estaremos, assim como a questão da educação, já que a educação sofreu muito nesse ano, que foi um ano muito atípico. Eu tenho destacado essas áreas, mas a gente poderia falar de outras tão importantes quanto, por exemplo, a questão da cultura. Eu sei que tu é um homem da cultura, né? Tem um programa que leva a cultura para as pessoas. Tem um livro também, tem escritos, né? Então, vou te dar um livro. Eu vou ficar muito agradecida. E a questão, por exemplo, da cultura, ela foi gerada aqui em Gravataí. Não há projetos culturais, não há uma política pública da cultura. Então, assim, eu poderia falar de fato de outros temas, mas eu vou deixar aqui para quem está nos assistindo a dica de poderem acessar minha rede social, Anabel Lorenzi, e ali acharem então o meu programa completo. Também temos um site que é anabel12.com.br, onde está lá o programa completo para todos terem acesso. Eu gosto muito de dizer para as pessoas olharem, porque é importante que elas saibam, né, o que a gente defende, quais são as propostas. E quanto mais esclarecimento, mais consciência crítica e mais voto consciente, que é o que a gente quer da nossa população. Como o Chico já disse, eu tenho uma longa trajetória, né? Talvez dos candidatos que estão aí, que tem mais trajetória política, né? E ações no serviço público, né? Como professora, como gestora, fui coordenadora de educação por 4 anos, coordenei 5 municípios, 80 escolas, 80 mil alunos estiveram sob a minha coordenação, fui presidente da Câmara, também fui gestora, além dos 8 anos de mandato, e cumpri outras funções para além da profissão de professora na sala de aula, que eu cumpri por muito tempo. Então, Chico, assim como a minha vice, a professora Rosane Bordion, né, que também inclusive já está aposentada, nós temos uma longa trajetória de serviços públicos prestados à comunidade de Gravataí. Temos conhecimento da nossa cidade e temos experiências exitosas que nós vamos resgatar. Uma delas, com certeza, é a experiência do ex-prefeito Daniel Bordion, né, que foram 8 anos de gestão, onde a cidade se transformou, se revolucionou, e isso a gente quer resgatar. Assim como o PDT tem experiências muito importantes e interessantes pelo Brasil afora. Lá no Ceará, em Sobral, nós temos os melhores índices na área da educação, que estão lá hoje. Então a gente tem experiências que vão ser buscadas para a gente fazer aqui a melhor gestão, o melhor governo para a nossa cidade, porque o nosso povo merece, o nosso povo precisa, é um povo honesto, trabalhador, guerreiro, e nós precisamos garantir para esse povo mais qualidade de vida. Eu tenho batido nessa tecla. A gente é muito rico enquanto município, né, na questão econômica, mas a qualidade de vida ainda não é a que nós sonhamos, a que nós queremos para o nosso povo. Então, nesse encerramento, eu só tenho a agradecer mais uma vez ao Chico Pereira por oportunizar que nós estejamos aqui nos comunicando com o seu público,
né? Eu vou estar entrando na tua rede, os teus amigos, eu sei que tu atinge muitas pessoas, né? Então eu só tenho a agradecer, Chico, pela oportunidade, pedir que as pessoas façam essa reflexão e que votem lá em novembro, no 12, que é o melhor projeto para Gravataí. Muito obrigada. Beleza, Anabel? Muito obrigado por ter vindo aqui na nossa casa e eu espero que vocês tenham gostado do bate-papo. Eu gostei bastante. E o próximo candidato que vai estar aqui conosco será o Luiz Afalon, do MDB. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser.